29 de janeiro de 2019, paciente pós-operatório tardio, fratura cominutiva da tuberosidade maior do húmero esquerdo, com deslocamento dos fragmentos de 1,5 cm aproximadamente para espaço subacromial. Paciente vítima de assalto, sofreu queda da própria altura em 25 de setembro de 2018, com trauma direto no ombro esquerdo, ocasionando a fratura da tuberosidade maior do húmero. O paciente realizou uma cirurgia no dia 9 de outubro de 2018, permanecendo imobilizada por aproximadamente 6 semanas, até o dia 27 de novembro. No dia 9 de novembro, ou seja, após 4 semanas, já iniciou o tratamento de fisioterapia, a qual apresenta-se hoje para nós com as seguintes amplitudes de movimento. Quando eu falar já, você vai levantar somente o braço não operado, no caso o ombro direito, em diagonal na direção do teto, para se você sentir dor ou desconforto. Já. O máximo que você conseguir. Ok, pode baixar. Dor, desconforto? Não. Então a gente tem aproximadamente 180 graus. Vai fazer o mesmo com o esquerdo, tentando evitar as compensações, tá? Já. Pode baixar. Mais uma vez, por favor. Não, acabou. Só até 15. Tirando compensações, aproximadamente uns 80 graus. Ok? Pode baixar. Os cotovelos ao lado do corpo. Isso. Quando eu falar já, você vai rodar as duas palmas da mão para fora para se você sentir dor ou desconforto. Já. Tá. Esse aqui nós fizemos a agonometria, deu aproximadamente 55, 60 graus. E este nós temos um negativo, aproximadamente 5 a 10 graus negativos para chegar no zero ainda, tá? Voltou à posição inicial os dois. Roda novamente para fora o máximo que conseguir. Então, nós temos aqui negativo a rotação lateral, por isso a dificuldade pode baixar da paciente. Faz o movimento de passar a mão no cabelo com o braço, isso, tá? Então o paciente não tem rotação lateral, não consegue passar a mão no cabelo, pentear o cabelo com facilidade. Colocar brinco, você consegue? Consegue. Tá. De costas para mim, por favor. Quando eu falar já, você vai colocar somente o polegar direito nas costas, o mais alto que conseguir, para se sentir dor ou desconforto. Já. Ok? Aproximadamente ângulo inferior da escápula, nível de T7, pode baixar. Quando eu falar já, vai fazer o mesmo com o esquerdo para sentir dor ou desconforto. Já. Ó, tá na região glútea, central do glúteo. Ok? Ali entre trocânter e glúteo. Então, com uma grande limitação da rotação medial. E aí, é claro, todos os movimentos de higiene, ou prender a alça do sutiã, passar um cinto na calça, isso fica prejudicado. Muito bem, ok. Olá, saudações a todos. Vou trabalhar com a paciente agora algumas manobras para ganho de amplitude de movimento do ombro. Então, a paciente é um pós-operatório de fratura proximal do húmero e deu a entrada conosco com muita limitação da amplitude de movimento. Então, inicialmente, nós trabalhamos com a paciente mobilizações supino, que vocês podem visitar em nossas playlists, as manobras para ganho de amplitude de movimento, tanto de Maitland, Mulligan, enfim. Posicionei a paciente em decúbito ventral, então em prono, com uma toalhinha logo abaixo aqui, ó, do processo coracoide, para dar um conforto maior, para não comprimir essa estrutura, que pode acabar ficando um pouco mais irritável. Inicialmente eu vou só fazer uma mobilização em circundução, como se fosse o exercício do pêndulo. Uma mobilização aqui, estão liberando mais cápsula anterior.
exercício então de mobilização articular simulando o exercício do pêndulo para o ombro. Fiz no sentido anti-horário, vou fazer no sentido horário. Sempre perguntando para o paciente se a sensação está confortável. Eu estou usando minha mão em bracelete, tá? Na extremidade, então, distal do húmero, logo acima dos epicôndilos, lateral e medial, então na região supracondiliana. Tomo contato com a região e faço uma tração caudal, ok? Perpendicular ao solo e vou mobilizar. Então, ao mesmo tempo que eu mobilizo, eu mantenho a tração. E por fim, uma mobilização no sentido crânio caudal, mantendo a tração perpendicular ao solo. E também poderia estar associando aqui com a lateral, lateromedial. Sempre conversando com o paciente, se está confortável a mobilização, se não está machucando. Ok? Então, uma técnica de mobilização articular para a gente soltar, decoaptar mais esse ombro, liberando a cápsula para facilitar, então, pré-terapia manual, pré-ganho de amplitude de movimento. Então, inicialmente eu entro com as manobras de mobilização pendular, tá? Então, sempre tomando contato com a extremidade distal, tomo contato, traciono no sentido perpendicular ao solo, mobilizo anti-horário, mantendo a tração, mobilizo no sentido horário, sentido crânio caudal, sentido médio lateral. Todas as manobras mantendo a tração perpendicular ao solo, ok? Então, uma manobra de mobilização articular pré-ganho de amplitude de movimento. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Dando continuidade às manobras de mobilização articular para ganho de amplitude de movimento, no caso agora para elevação do ombro, o paciente permanece deitado então no decúbito ventral, em prono, e eu vou tomar contato então com a região escapular dela para estabilizar e com o antebraço dela, na região proximal do antebraço. Eu vou trazendo, mobilizando no sentido da elevação do membro superior. Peço para a paciente relaxar o máximo possivelmente. E vou até sentir o primeiro limite dela. Ela vai me falar. Já entrei com a minha perna por baixo para dar apoio. Já chegou no primeiro limite da paciente. Aqui eu poderia estar só mobilizando a articulação. Estabilizo com a minha mão posicional ou aqui e mobilizo nesse sentido. Está pegando lá meu tornozelo? Tudo bem, tolerável? Até caiu a toalha aqui, porque tirou o apoio do processo coracoide. Como a paciente apresenta limitação de amplitude de movimento, tende a subir em bloco a articulação glenomeral. Então a escápula acaba elevando também. Daí o intuito da minha mão está aqui. Minha mão caudal aqui em cima, estabilizando a escápula. Tá? Enquanto eu faço um movimento no tornozelo, mobilizando no final da amplitude de movimento. Então no caso aqui da paciente, se eu quero ganhar amplitude, eu vou mobilizar com o grau 4. Levei para o fim da DM e mobilizo lá no finalzinho. Então estou usando o princípio do Maitland para tratamento do ombro pós-operatório, fratura proximal do úmero, para ganho de ADM e elevação do ombro. Ou então poderia usar as técnicas de facilitação neuromuscular. Agora eu vou usar o que? O banquinho. Vou entrar com a minha perna nesse primeiro degrau.
mantive no limite da paciente. Peço para ela fazer uma leve força em direção à minha perna. Isso, ela está comprimindo no sentido do solo. Vou manter por uns 6 segundos. Relaxou. E agora vou começar a ganhar elevação. Com a minha mão caudal, antes de continuar estabilizando esse cabo. E peço para a paciente me avisar quando chegar no limite dela. Me avisou. Cheguei no limite da paciente, eu vou só manter. Então lembrando, eu quero ganhar o quê? Extensibilidade dessa cápsula, dos tecidos moles. Então preciso sustentar por aproximadamente uns 30 segundos a 1 minuto. Novamente, força em direção à minha perna. Só um minutinho. Deixa eu só atender. Mais 6 segundos. 6 a 10 segundos. Relaxou. E vou achar agora o segundo ponto de limite da paciente. Seu limite. Já está no limite. E assim eu vou fazendo sucessivamente até ir ganhando cada vez mais amplitude de movimento e elevação do ombro. Então eu associei uma técnica de mobilização articular grau 4 com uma posterior técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva para elevação do ombro. Eu retorno na posição inicial, eu posso voltar com a minha toalhinha então, abaixo do processo coracoide. Então, só mobilizar, como vocês viram no vídeo anterior. Ok? Deixo aqui então um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Dando sequência às manobras de mobilização articular e de facilitação neuromuscular proprioceptiva para ganho de amplitude de movimento do ombro, eu vou entrar agora com as manobras para rotação lateral do ombro. Então, a paciente deitada em prono, com o membro superior pendente fora da máquina, a paciente em leve diagonal, uma toalhinha abaixo do processo coracoide para evitar o atrito na região. Vou fletir o cotovelo da paciente, cerca de 90 graus, é isso que eu queria que você pegasse bem pertinho. Fletir o cotovelo cerca de 90 graus, se quiser até ajoelhar para você pegar. E agora eu vou rodar, eu vou estabilizar então a região lateral do cotovelo com a minha mão. Com a minha outra mão, eu vou começar a rodar lateralmente o ombro da paciente aqui, ó. Tô levando então o braço, o punho para lateral, para fora, rodando o ombro lateralmente. Só que agora eu tô fazendo a rotação a 90 graus. E vou pedir para a paciente me avisar quando chegar no limite dela. Poderia até associar uma tração aqui, se eu quiser, ó, caudal, para dar mais conforto para essa paciente. Desde que a minha mão ela mantenha o que é estabilidade lateral. Chegou no limite da paciente. Aqui eu peço para ela empurrar minha mão para baixo da máquina. Eu só resisto. Vou manter por... Pega aqui por cima se quiser outro ângulo, tá? Vai vendo os melhores ângulos para conseguir. Relaxou. O paciente relaxa, eu vou ganhar até o limite dela novamente. Me avisa quando eu paro. Chegou no limite da paciente. Vou sustentar por aproximadamente 30 segundos ou até 1 minuto para ganhar realmente para remodelar esse tecido mole, tá? Essa cápsula articular, os tecidos em torno da articulação. Força novamente em direção à minha mão. Ela comprime novamente em direção à minha mão. Os mesmos 6 segundos, relaxou. Eu vou encontrar uma nova barreira agora. Relaxou, me dá o seu limite. Até encontrar uma nova barreira. Então repara que a gente começa
a ganhar cada vez mais amplitude de movimento em rotação. Quantas vezes eu vou realizar essa técnica até a gente perceber que continua ganhando amplitude de movimento. A partir do momento que a paciente parar, não tiver mais ganho algum, a gente sustenta e retorna à posição inicial. Aqui eu vou retornar. Então, técnicas de facilitação, ou poderia entrar com a técnica de mobilização do Maitland. Posicionei a paciente, mesmo posicionamento anterior, vou levar até o limite, estabilizando lateralmente ao cotovelo. Sentir a resistência da articulação, aqui eu vou só mobilizar com grau 4. Tudo bem aqui? E aqui eu estresso e volto. Mantendo sempre uma mobilização então no grau 4 para ganho de amplitude de movimento do ombro. Aqui, liberação então da cápsula anterior do ombro. Então esse movimento, esse grau 4, ele acontece com resistência durante toda a sua execução. É um movimento firme ali no limite da paciente. Mobilizo por uns 30 segundos a 1 minuto e posso retornar à posição inicial ou até mobilizar entre o intervalo de uma série para outra. Então uma técnica para ganho de amplitude de movimento, para rotação lateral, liberação de cápsula anterior, associando as técnicas de facilitação neuromuscular e as técnicas de mobilização articular de Maitland no grau 4 para ganho de ADM. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Olá, saudações a todos. Bem, para fechar agora a série dos exercícios para ganho das técnicas de mobilização articular com movimento, as técnicas de terapia manual para ganho de ADM do ombro, agora em rotação medial, rotação interna do ombro, liberação da cápsula posterior, paciente no mesmo posicionamento das técnicas anteriores, eu vou fletir o cotovelo da paciente. Pode soltar todo o peso aqui na minha mão, em aproximadamente 90 graus. Vou imaginar que eu tenho um eixo de movimento aqui, que esse eixo ele vai incidir aqui no ombro da paciente, tá? Nos movimentos de rotação, imagina que o húmero dela está aqui, vai incidir então em rotação interna, rotação medial do ombro. Vou estabilizar com a minha mão medialmente ao cotovelo e com a minha outra mão poderia só estabilizar ou então estabilizar e tracionar inferior. Eu posso pegar o feedback da paciente que é mais confortável. Estabilizei, agora eu vou rodar medialmente. Deixa bem soltinho, só o fisioterapeuta roda. Me dá o limite, tá? Ó, aqui já começou uma resistência considerável, mas ela não sente dor. Uma resistência bem considerável aqui, só que sem dor para a paciente. Ok, aqui está no limite da paciente, eu vou só mobilizar a articulação. Estabilizo com a minha mão lateral e com a mão na região do punho eu mobilizo em rotação medial, sempre mantendo a resistência em relação à cápsula posterior e mobilizando num grau 4, então aplicando um Maitland com a paciente aqui, ó. Conseguindo pegar aqui direitinho? Ok? Poderia estar agora também associando com as técnicas de facilitação. Vou levar até o limite da paciente, me avisa quando chegar no seu limite. Idêntica às técnicas anteriores aplicadas. Limite da paciente, faz uma força para empurrar minha mão, isso, para cima do seu punho, ótimo, mantém, relaxou e agora estabilizo com a minha mão lateral sempre e vou rodar medialmente agora para baixo aqui, me avisa quando eu paro, já encontrando uma nova barreira, limite.
e vou manter. Sustento por aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Lembra, eu quero remodelar essa cápsula, eu quero estressar, realmente ganhar amplitude de movimento com essa paciente. Peço para ela fazer força novamente para empurrar o punho para cima em direção à minha mão. Relaxou e vou ganhar novamente até o limite da paciente. Me avisa quando eu paro. Tá, ok? E assim eu vou aplicando a técnica sucessivamente até eu perceber que eu não estou tendo mais ganho. Paro, descanso e posso reaplicar mais umas 2 ou 3 vezes. No final volto bem lentamente com a paciente, relaxando cotovelo em extensão, traciono e mobilizo a articulação para relaxar e aliviar a dor que a paciente sentiu no ganho de ADN. Lembrando, eu vou sempre respeitar o limiar da paciente, o limiar de dor da paciente. Eu nunca vou exceder ele. O fato de eu exceder o limiar da paciente pode começar a aumentar a irritabilidade dessa cápsula e a paciente começar a evoluir com um processo inflamatório que vai fazer a gente retroceder no nosso tratamento. Tá? Então eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, visite as nossas playlists e a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau. 22 de fevereiro de 2019, nona sessão de fisioterapia, paciente pós-operatório tardio do ombro esquerdo. Vou pedir para você fazer um movimento de elevação, o máximo que você conseguir, para no seu limite, tá bom? Já. Então, aproximadamente, é claro que a gente tem algumas compensações, mas aproximadamente vai baixar uns 150 para 160 graus. Mais uma vez, o máximo que conseguir. Então, uma excelente evolução dentro das 10 sessões que nós fizemos, das 9 sessões que a gente fez, pode baixar. É claro que o movimento de elevação foi o que a gente conseguiu o maior ganho com a paciente, né? Os cotovelos ao lado do corpo, roda para fora. A paciente chegou com negativo, agora a gente já tem aproximadamente uns 10 graus de rotação lateral. Muito bom até, porque ela chegou com menos 10, menos 5 graus. Agora pode baixar. De costas, por favor. E o polegar agora de costas mais penal. O polegar esquerdo mais alto possível nas costas. Ok? Aí o polegar esquerdo já chegando mais ou menos ao nível de T10, T12. Então, uma excelente, pode baixar, uma excelente evolução da paciente no pós-operatório tardio, nona sessão de fisioterapia, 22 de fevereiro de 2019.